Salve, salve galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Passando para deixar os palpites desse 14 de 5, esse domingão. Mais um domingão de grade cheia. Fizemos mais uma vez muitas análises. Se eu não me engano, separamos mais de 20 palpites para vocês. Aproveitar a oportunidade, como já é de costume, falar para vocês os nossos canais do Telegram. Estão bombando a todo vapor. Temos o grupo Free e o grupo Gold. Os links estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. E por sinal, agora que eu tô gravando o vídeo, acabou de sair um green no grupo Gold de escanteio. Lembrando a vocês também que eu deixei o meu número de WhatsApp no comentário também. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar, que eu respondo assim que for possível. E eu tô muito feliz, queria agradecer a todos vocês. Batemos 1000 inscritos no canal. Tô pensando em alguma forma de retribuir o carinho de vocês. Em breve teremos alguma novidade. E como já é de costume, vamos ao resumo da rodada. E novamente tivemos mais um dia excelente. Tivemos um reembolso no jogo do Lazio. O time do Lazio safado conseguiu empatar com o Lecce. Tivemos um over 1,5 na Holandinha que não bateu. Demais foram todos greens. Um dia muito bom. Mais um dia muito bom. A gente vem numa sequência muito boa. Em relação ao bilhete pronto, o jogo da Lazio estava no bilhete. O jogo foi anulado. A aposta foi anulada. Mas tivemos o lucro do jogo do Colônia e do Hertha Berlim. E um lucro a gente nunca desperdiça, né? Um lucro a gente nunca acha ruim. Quando o dinheiro entra, a gente agradece. Sempre lembrando vocês também que não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais baseadas em estatísticas, em análises. E o que a gente posta são situações com alta probabilidade de acontecer, mas certeza nunca ninguém tem, né? E também, como todo mundo já sabe, no final do vídeo vamos deixar o nosso bilhete pronto. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites desse domingão, que a grade tá cheia e promete. Iniciando a grade do dia, logo às 2h30 da madrugada, o Ulsan Hyundai recebe o Seul pelo Campeonato da Coreia do Sul. É duelo de líder e vice-líder, são duas equipes sólidas no campeonato. O Ulsan já lidera com uma certa gordurinha. Temos a tendência de um bom jogo, um jogo movimentado, duelo dos dois melhores ataques da competição. O Ulsan bateu o over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, o Seul bateu em todos os últimos 10. As duas equipes inclusive bateram o over 2,5 em 8 dos últimos 10 jogos, tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 9h15 pelo Campeonato Suíço, o Young Boys, que é o virtual campeão, recebe o Zurique. O Young Boys tem um ataque avassalador no campeonato, tem uma média de quase 2,5 gols feitos por jogo. Bateu over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato, é um absurdo de taxa. Os últimos 10 jogos bateu over 1,5 em todos eles, bateu um over 2,5 em 6 dos últimos 10. Já o Zurique bateu um over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, tendência de jogo para gols, principalmente do time da casa, aqui nós vamos de over 1,5. 9h30, campeonato austríaco, o Lask Linz recebe o Red Bull Salzburg. O Red Bull é o líder do campeonato, mas está apenas 3 pontos à frente do segundo. Já o Lask Linz é o terceiro colocado, briga por vaga em competições europeias. O Lask Linz tem uma taxa de 82% de over 1,5 no campeonato, já o Red Bull de 86%. Nos últimos 10 jogos, o Lask Linz bateu over 1,5 em 8 deles, o Red Bull em 9 deles. Aqui nós temos uma tendência para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 10 horas, Everton recebe o Manchester City. O Everton lutando para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto que o City brigando pelo título. Naturalmente já é uma tendência de jogo movimentado, as duas equipes precisam da vitória. Lógico, por circunstâncias óbvias, o City é muito favorito para esse jogo, tem um time infinitamente superior. É uma tendência de vitória para o time fora de casa, e eu gosto também de quem optar por essa linha. No entanto, as odds não são tão boas assim, ainda mais jogando fora de casa, então vamos optar por entrar no mercado de gols. Aqui eu gosto também de um over 2,5, mas nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 10h30 na Bundesliga, o Stuttgart recebe o Bayer Leverkusen. Como eu venho falando em todos os vídeos, chega na reta final dos campeonatos, a gente tem que buscar os times que ainda estejam interessados em alguma coisa, que ainda brigam por alguma coisa, que não estejam apenas cumprindo tabela. E nesse jogo temos duas equipes interessadas, o Bayer Leverkusen em busca de vagas em competições europeias, enquanto que o Stuttgart buscando fugir da zona de playoff de rebaixamento. São duas equipes que naturalmente já jogam de maneira ofensiva, já tem média de gols superior a 3 gols por partida no campeonato, ainda mais nessa situação do campeonato e precisando dos pontos, tendência de um jogo mais movimentado, mais aberto. Ambas as equipes têm uma taxa de over 1,5 de 87% no campeonato, isso é uma taxa muito alta, então aqui é uma tendência de jogo para gols, nós vamos de over 1,5. 11h45, campeonato holandês, o Feyenoord recebe o Go Ahead Eagles. O Feyenoord é o líder do campeonato. Essa partida pode ser o jogo do título. Se ganhar a partida jogando em casa, o Feyenoord é campeão. O Go Ahead Eagles é o 11º colocado do campeonato. Não tem mais nenhuma aspiração no campeonato, então a tendência é que o time da casa já amasse desde o início do jogo.
Aqui as odds estão baixas para a vitória do time da casa, no entanto, para operar no mercado de gols, teríamos que pegar o over 2,5. Para quem quer arriscar, é uma entrada que eu gosto bastante também. No entanto, nós vamos compor um bilhete, aqui nós vamos de casa vence. Meio-dia, de volta ao campeonato austríaco, o Áustria Viena recebe o Rapid Viena. São duas equipes que brigam por vaga em competições europeias. O Áustria Viena tem uma média alta de gols em seus jogos, 3,39 no campeonato. Nos últimos 10 jogos, as médias de gols dos dois times são absurdamente altas. O Áustria Viena tem média de 4 gols por jogo, já o Rapid Viena de 3,6. Ambos bateram over 1,5 em todos os últimos 10 jogos, o over 2,5 em 9 deles. Tem aqui a tendência muito forte de jogo para gols, para quem quer arriscar um pouco mais. Eu gosto da entrada de over 2,5. Cabe aqui também o ambas marcam, mas nós, para compor um bilhete, vamos de over 1,5. Meio-dia e 5, campeonato francês, o Mônaco recebe o Lille. Duelo direto pela vaga na Europa League. São duas equipes que estão bem colocadas no campeonato francês. O Mônaco tem o segundo melhor ataque da competição, o Lille tem o quarto melhor. No entanto, o Mônaco também tem uma defesa muito vazada. Tem uma média de 3,5 gols por jogo no campeonato, é uma média muito alta. Nos últimos 10 jogos, o Mônaco bateu over 1,5 em 9 partidas, o Lille em 8. O Mônaco também bateu 8 das 10, o over 2,5. Marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas, tendência muito forte de jogo para gols. Aqui, para quem quer arriscar, o over 2,5 também cabe, nós vamos de over 1,5. Meio-dia e 30, Arsenal e Brighton pela Premier League. O Arsenal brigando por título, o Brighton por vaga em competições europeias, tendência de um jogo movimentado, são duas equipes que jogam muito ofensiva. O Brighton tem uma transição para o ataque muito bem feita. As duas equipes têm média de gols em seus jogos acima de 3. O Arsenal bateu over 1,5 em 86% dos jogos do campeonato. Marcou gols nos últimos 10 jogos, tomou em 8 dos últimos 10. Bateu um gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas. Um over 2,5 em 8 das 10. O Brighton também vem com uma média de gols muito alta nos seus últimos 10 jogos, com 3,6 por jogo. Bateu over 1,5 em 8 deles, over 2,5 em 7 deles. Aqui é um duelo bem claro para operar no mercado de gols, em qualquer situação. Gosto de um gol no primeiro tempo, gosto de ambas marcam. Gosto de um over 1,5 para compor um bilhete. Aqui nós vamos arriscar um pouquinho mais e vamos de over 2,5. 13h30, campeonato belga, Union Saint-Gilloise recebe o Genk. Aqui é duelo direto pela briga pelo título. Segundo e terceiro colocado empatados em pontos. São duas equipes extremamente ofensivas, com média superior a 3 gols por partida. O time da casa tem uma taxa de 92% de over 1,5 no campeonato. O time visitante de 83%, são médias bem altas. Nos últimos 10 jogos, os dois times bateram over 1,5 em todas as partidas. O Union Saint-Gilloise bateu over 2,5 em 7 das 10. O Genk em 8 das 10. Duelo de gols. Vamos operar no mercado de gols. Aqui novamente, eu gosto de um gol já no primeiro tempo. Gosto de ambas marcam. Para quem quer arriscar um pouco mais, um over 2,5 também cabe. Nós vamos fazer uma entrada um pouquinho mais conservadora para compor um bilhete. Nós vamos de over 1,5. 14 horas, campeonato argentino. O campeonato argentino tem se mostrado um campeonato com uma média de gols muito baixa. Algumas equipes têm uma média de gols baixíssima. Temos operado bastante no mercado under de gols aqui. As duas equipes estão bem colocadas, no entanto a média de gols em seus jogos é muito baixa. A do Defensa e Justiça é de 1,87 por jogo, enquanto a dos Estudiantes é de 2,07. O Defensa e Justiça bateu o under 3,5 em 93% dos jogos do campeonato. O Estudiantes em todos os jogos. Inclusive a taxa de over 2,5 dos dois times são muito baixas. São times com defesas sólidas. Aqui tendência de jogo para poucos gols. Nós vamos de under 3,5. 14h10, campeonato da Croácia, Dinamo Zagreb e Šibenik. Aqui não tem muita conversa. Dinamo Zagreb é o maior time da Croácia, ganha tudo todo ano. Šibenik é o lanterna do campeonato e aqui temos uma odd razoável para compor um bilhete, então aqui nós vamos de casa vence. 15 horas, campeonato holandês, o AZ Alkmaar recebe o Emmen. O AZ é o quarto colocado, 2 pontos atrás do Ajax, é uma briga direta por uma vaga na Europa League. Já o Emmen está em 15º, empatado em pontos com o 16º, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Tendência de um jogo movimentado, os dois times precisam dos pontos. Nas últimas 10 partidas, o AZ Alkmaar bateu over 1,5 em 8 delas, o Emmen em 9 delas. Aqui até não acredito num jogo de 4, 5 gols, mas é uma tendência de over 1,5, ainda mais devido à situação do campeonato. Aqui nós vamos de over 1,5. 15 horas também, continuando no campeonato holandês, PSV e Sittard. PSV é o segundo colocado, enquanto que o Fortuna Sittard é o 12º. Nos últimos 10 jogos do campeonato, PSV ganhou 9 e empatou 1. Já o Fortuna Sittard tem uma campanha ruim fora de casa, aqui uma tendência forte de vitória para o time da casa. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma vitória do PSV já no primeiro tempo. Nós vamos de vitória simples, aqui casa vence. 15h45, campeonato francês, Marseille recebe o Angers. O Marseille está na briga com o Lens pela segunda posição do campeonato e uma vaga direta na Champions League. Precisa da vitória, enquanto que o Angers já está praticamente rebaixado. Um time que em 34 jogos tem apenas 3 vitórias no campeonato.
Aqui o Marseille é extremamente favorito. Até as odds não estão tão boas, mas para compor um bilhete cabe porque é uma aposta bem segura. Aqui nós vamos de casa vence. 16:15, o Vikingur Reykjavik recebe o Hafnar Jordur pelo campeonato da Islândia. É o campeonato que a gente costuma operar mais em mercado de gols, mas aqui é uma oportunidade boa. O time da casa é o líder do campeonato, são 6 jogos, 6 vitórias, marcou 13 gols, tomou apenas 1. O time visitante até não faz uma campanha ruim, é o 5º colocado, mas dos últimos 5 jogos fora de casa só ganhou 1. Então o time da casa é muito favorito aqui, tendência fortíssima de vitória. Aqui nós vamos de casa vence. 18:10, campeonato colombiano, o América de Cali recebe o Once Caldas. O América é o 4º colocado, enquanto que o Once Caldas é o 20º, lanterna. Faz uma campanha muito ruim no campeonato colombiano, em 18 jogos só ganhou 3 partidas. Nas últimas 10 partidas em casa, o América só perdeu uma. Nas últimas 10 partidas fora de casa, o Once Caldas também só venceu uma. Que tendência forte de vitória para o time da casa. E as odds nos permitem ainda benefício do empate. Aqui nós vamos de casa, empate anula. 18:30, Campeonato Brasileiro, Goiás recebe o Botafogo. Goiás tem uma equipe frágil, vai brigar para não cair esse ano. Apenas uma vitória no campeonato. Já o Botafogo vem de 5 jogos e 5 vitórias, é o líder do campeonato, vem jogando muito bem, o time está encaixado. Aqui vemos uma clara tendência de vitória para o Botafogo. Para quem quer apostar numa vitória simples do Botafogo, as odds estão boas, mas é um pouco arriscado porque joga fora de casa. Então, como as odds nos permitem o benefício do empate, aqui nós vamos de casa, de fora empate anula. Fora empate anula. E também às 18:30, encerrando a grade do dia, uma boa grade por sinal. Clássico no Paraná, o Atlético Paranaense recebe o Coritiba. O Atlético Paranaense está bem colocado, é o 4º colocado com 9 pontos, enquanto que o Coritiba é o penúltimo com apenas 2 pontos, ainda não venceu no campeonato. Perdeu seu artilheiro Aleph Manga por causa dos escândalos das apostas, ele está afastado do time. Ambos os times bateram o over 1,5 em todos os jogos do campeonato. Aqui nós temos a tendência de um clássico difícil, um jogo truncado, porém movimentado, pois as duas equipes precisam da vitória, principalmente o Coritiba para se afastar da zona de rebaixamento. Provavelmente teremos um jogo de muitos cartões, mas aqui nós vamos operar no mercado de gols, nós vamos de over 1,5. E antes do bilhete pronto, queria lembrá-los novamente de nossos canais no Telegram. Os links estão no primeiro comentário fixado do vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no sábado e o desempenho até então tem sido muito bom. O grupo Gold de hoje nós estamos deitando. E quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, meu WhatsApp também está fixado no comentário. Está à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. E quem tiver interesse será muito bem-vindo. No bilhete pronto do dia nós temos uma vitória dupla de Manchester City fora de casa contra o Everton e o Feyenoord em casa contra o Go Ahead Eagles, pagando 1,61. E por hoje era isso. Um feliz domingão de Dia das Mães para vocês. Para as mamães que estão vendo esse vídeo, parabéns. Que seja um domingo abençoado com as suas famílias. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã. Um abraço a todos. Valeu!